A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos falando ou aprendendo sobre o livro de Gênesis, que tem como subtítulo A Segurança de Viver pela Fé nas Promessas de Deus. Essa aula de hoje é a aula de número 11, ou seja, e caminhando literalmente para a nossa reta final. Porque se você ainda não está habituado à Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, seja ela CPAD, Central Gospel ou a editora Betel Dominical, elas lançam revista a cada 3 meses, com 13 lições cada uma. Aqui no canal temos aula da CPAD com o pastor Urandi Ramos, aula da Central Gospel com o pastor Alex e eu com a editora Betel Dominical. Então, tem uma playlist completinha para você poder aí maratonar sobre o livro de Gênesis. A lição de número 11, vamos falar sobre o personagem José, contar um pouco da história de José. Mas o tema é os planos de Deus nos sonhos de José. Vamos falar de sonho, mas principalmente nos projetos de Deus já revelando para ainda o jovem José. Pega aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Se você não tiver ela impressa, na descrição do vídeo tem um link do qual você pode entrar e solicitar a sua revista, tá bom? Na descrição do vídeo também temos o título, leitura bíblica em classe, tem tudo aqui o que você pode fazer esse acompanhamento da nossa escola bíblica. Essa lição será aplicada dia 11 de junho de 2023. Lembrando que dia 12 é dia dos namorados, então se você é casado, namora, é noivo, comemore o dia dos namorados. Parabéns para minha Rose, isso, dia 13 de junho, faz 23 anos de casado, para a honra e glória do Senhor. Vamos para a nossa aula de hoje, os planos de Deus nos sonhos de José. E quem deu os sonhos para José? O próprio Deus. Nosso texto áudio de hoje, Provérbios 14, verso de número 30. Lembrando que essa revista aqui é comentada pelo bispo Abner Ferreira. O texto de Provérbios 14, 30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E a palavra a ser marcada aqui é essa aqui, com certeza. Inveja foi o que os irmãos de José sentiram dele. Inveja apodrece os ossos, segundo Provérbio 14:30. É forte, hein, meus irmãos? Verdade aplicada de hoje. Não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. Tem uma verdade, é um caminho muito tênue de nós falarmos sobre isso aqui. Porque José ele não contou para qualquer pessoa. Quando eu estava estudando sobre José, no livro dos homens, foi os heróis da fé, e eu estava falando isso para os irmãos. Às vezes fala assim, não conta o seu sonho para ninguém, não conta o que Deus revelou para as pessoas. Só que José, ele não foi no Facebook para contar esse sonho, não foi no Instagram, não foi no TikTok, seja lá onde for, no Twitter, ou veio aqui no YouTube contar o seu sonho. Não. José falou para o seu pai, José falou para sua mãe, José falou para sua família, para os seus parentes mais próximos, irmãos. Então você fala, professor, não dá para confiar nos parentes? Concordo, no caso de José sim. Mas veja que família disfuncional, veja que triste é você ter uma família, um pai, uma mãe, do qual você não pode contar para eles o que Deus tem te revelado. É um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado. Então José não saiu contando para qualquer pessoa. Ele falou para das suas famílias. Podemos aprender? Podemos. Tem família que não quer ver o nosso bem? Pode até ter, não é verdade? Foi com José e me lembro até de um
o Davi, né? Que os seus irmãos não gostavam muito dele. Mas Davi é para outra história. Mas não conte o seu sonho para pessoas estranhas ou que se sua família não professa a mesma fé que você. Eu posso até colocar assim, ó. Não conte os seus sonhos para quem não professa a mesma fé que você. Principalmente quem não se declara cristão, que não anda com você, não tem uma vida idônea diante de Deus, tá bom? Tomemos cuidado para quem vamos contar, mas lembrando que José não contou para qualquer um. Nossos objetivos de hoje são 3. Mostrar a diferença entre amor e afinidade. Isso aqui é importantíssimo. Uma coisa é amar, é mandamento. Afinidade já não é mandamento. Olha aí. Amar é uma ordem, mandamento. Afinidade, não. Vamos aprender. Ensinar que a vida é determinada por Deus. Eu marco aqui, ó, determinada por Deus. É Deus que determina o tempo de nossa vida. E no terceiro, conscientizar de que José foi preservado por Deus. Então, a palavra ou a frase é preservado por Deus. Se você está me ouvindo, você está sendo preservado por Deus para um objetivo muito maior. Nosso texto de hoje se encontra texto de referência, livro de Gênesis, capítulo de número 37. Apenas 3 versículos, 2, 3 e 4. Como eu já falei, na descrição do vídeo, se você não tiver uma revista da Escola Bíblica Dominical em suas mãos. Nos diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles para o seu pai. Você fala, professor, não é desagradável o que José fazia? Pegava informação do que os seus irmãos estavam fazendo e contava para o seu pai? Pode até ser. No entanto, se houvesse um problema com a família, todo mundo resolvia, ou todo mundo pagaria, melhor dizendo. Então José estava apenas preservando os bens do seu pai. E às vezes a gente que está errado, irmão, nós que estamos errados, muitas vezes não gostamos de ouvir que estamos errados. Já queremos logo ofender, brigar, enfim. Né? E José, ele só estava dizendo que os irmãos estavam fazendo as coisas erradas, que não deveria fazer, mas os irmãos não quiseram ouvir. Mas José contava para o seu pai Jacó. Versículo 3. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aí aqui o erro é 100% de Jacó ou Israel. Por quê, professor? Porque se o pai está vendo que os irmãos não se entendem e cada vez mais cria mais atrito ao ponto de dizer José agora é o meu preferido, lembrando que na cultura judaica o filho mais velho é que recebe toda a honra. Então aqui não seria José. Então isso já aborreceu. E José entregando ou mostrando para o pai que seus irmãos estavam fazendo errado, aborreceu mais ainda. E aí quando o seu pai decide colocar ele como líder, como o responsável, aí, como diz o texto aqui, que os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Que família, hein, irmão? Misericórdia, Jesus. Hino sugerido de hoje, 377, 490, 469, 59, melhor dizendo. Se você sabe, cante ao Senhor com toda a honra e toda a glória que Ele merece. Motivo de oração de hoje. Ore
para que o Deus nos proteja de pessoas invejosas. Meu Deus, isso é uma oração para fazer no monte, para fazer no vale, para fazer com jejum e consagração. Pedir para que Deus nos proteja de pessoas invejosas. Você sabe que uma das definições de inveja, irmão, é algo muito grave. O invejoso, ele não quer um microfone como o meu. O invejoso, ele não quer uma caneta como a minha. Não, o invejoso, ele quer o meu microfone. O invejoso quer a minha caneta. E tem um grau de inveja tão terrível, mas tão terrível, que o invejoso, ele nem quer o que eu tenho. Ele quer que eu não tenha, porque ele pega e destrói. Ele pega e joga fora. Ele só não quer que eu tenha. Existe esse grau de inveja. Cita um, professor. Cito Acabe, tão terrível que queria a vinha de Nabote, mas não porque ele queria tomar vinho, não. Ele queria a vinha de Nabote para destruir e fazer uma horta. Invejoso, além de não querer, além de querer o que o outro tinha, ainda não queria preservar que era a vinha. Queria a vinha para destruir e fazer uma horta. É os níveis de inveja que nós encontramos no mundo, irmão. Então, pedido de oração, curve sua cabeça, plugue o seu fone de ouvido e ore junto comigo. É importantíssimo. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos concede de poder mais um dia aprender de Tua Palavra e hoje aprender com o José. O José que teve uma história linda e que passou por uma família difícil e uns irmãos invejosos ao ponto de querer matá-lo, tentar matá-lo, vendê-lo e se esconder do seu pai. Então livra-nos, Senhor, dos invejosos que inventam calúnias, mentiras, defamações. Os invejosos que não querem apenas o que nós temos, mas os invejosos que querem destruir o que nós temos. Nos protege, cerca-nos com a Tua poderosa mão. Envia anjos que nos proteja, que o sangue do Teu Filho Jesus esteja sobre os obrais de nossa casa, que o Espírito Santo seja o nosso guia nessa jornada, no meio dessas pessoas que aparecem ser boa, mas no final são invejosas. Nos protege em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Ore. É importantíssimo. Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução nos diz assim: veremos na presente lição que o turbulento contexto familiar de José não foi capaz de corrompê-lo, destruí-lo e fazê-lo abandonar a fé em Deus, a fé no Deus Todo-Poderoso. Uau! Aqui tem umas palavras da hora, porque tem gente que por muito pouco desiste. Por pouquíssimo desiste. Mas José diz o seguinte: olha só, não corrompeu, destruiu, fez abandonar sua fé no Deus Todo-Poderoso. Tá aqui, ó. Nem todos esses problemas familiares que José enfrentou pôde afastá-lo de Deus. Falando em afastar de Deus, olha aqui na mesa. Dá uma olhada aqui. Café com Deus Pai. Todos os dias, 7h30 da manhã, falamos ou sentamos, tomamos café com o nosso Deus. Nosso Deus é o nosso maior desejo, é o nosso maior anelo, é o nosso maior prazer, é poder tomar café com Ele. Eu te convido ao vivo, 7h30 da manhã, de domingo a domingo. E fica gravado para você acompanhar durante o dia, se você não tem tempo às 7h30. Te convido a tomar café com Deus para te fortalecer. Seja como José, independente das circunstâncias, você se mantém firme na presença de Deus. Tem uma pergunta: será que tem alguém aqui que toma café com Deus Pai? Faz o café com Deus Pai comigo? Só coloca assim: café com Deus Pai, eu, para saber se você toma café comigo no Café com Deus Pai também. Café com Deus Pai, eu, que aí eu sei que você, além de tomar café com Deus Pai, é aluno da Escola Bíblica Dominical. A frase seguinte sobre a introdução é:
O plano de Deus continua se desenvolvendo, mesmo lidando com seres humanos falhos, difíceis e limitados. Meu Deus! Ou seja, o nosso Deus não está preocupado com seres humanos, falhos. Aqui, débeis. Meu Deus, débeis e limitado. Tá aqui. Deus sabe de todas essas limitações, sabe das nossas falhas e mesmo assim o seu projeto continua. Ponto de número 1. José, amado e odiado. Coitado do Josézinho. Oh, meu Deus do céu, como José sofreu. Mas José reconhecia que era Deus cuidando dele. Aleluia! Não devemos confundir o amor dos pais com o sentimento de afinidade por certos filhos. O amor tem a ver com a filiação. A fidelidade tem a ver com relacionamento. Separa essas duas palavras. Olha só. Amor tem a ver com sentimento, ok? Beleza. Filiação tem a ver com afinidade, ou seja, quando você passa num relacionamento, passa a ter um relacionamento, quanto mais você se relaciona, mais você tem afinidade. Mas com os filhos não pode ser assim. Eu não posso falar muito porque eu só tive um e foi o suficiente, tudo dele. Meu trabalho, meu suor, meu esforço, tudo pro o meu Rosil. Mas pais que têm mais de 1, 2, 3, tem que aprender a dividir a sua atenção, o seu amor por igual. Toma cuidado aí, tá bom? Foi o que Jacó não soube fazer com os seus filhos. 1.1. O filho predileto. Gera problemão, muito problemão. O primogênito era geralmente o filho querido do pai, por ser a expressão do seu vigor masculino. Mas no caso da família de Jacó, o pai amava mais a José, que nasceu de Raquel, aquela que Jacó andou quando chegou a Harã. José era o primogênito de Raquel, quando Jacó já era mais avançado de idade. Gênesis 37, 3. A Bíblia está cheia de história de como a manifestação da predileção de pais por seus filhos gera conflito sério entre os irmãos. Ainda que um pai ou uma mãe possa ter mais afinidade com determinado filho, deve ter muita sabedoria para não passar a ideia de que ama um mais do que o outro. Pais que me ouvem, não posso falar com propriedade, mas com o relato de muitos outros que eu convivo, diz sim que 90% os relatos que um filho se sente mais amado por um do que pelo outro. O pai ama mais um do que o outro. Sério, professor? Sim, eu cuido de casais com a Rose, vocês sabem disso. E a gente ouve muito que pais se dedicaram mais a um filho do que ao outro. E isso tem trazido traumas ou problemas graves para o convívio familiar. Vamos enfatizar isso aqui. Os irmãos de José erraram? Sem dúvida. Não dá nem para titubear no pensamento se eles erraram ou não. Mas serem desprezados pelo seu pai foi a causa maior de sua inveja. Tá bom? Cuidado, pais. Cuidado. Algo desnecessário, mas que revela bem o coração humano em sua necessidade de aceitação e como pode responder à rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Faça uma pesquisa de campo e pergunta: meu filho, você acha que eu te amo o tanto que eu amo teu irmão? Cuidado com a resposta, se você vai gostar ou não. 1.2. Irmão odiado. Que triste, né? Irmão odiado. Os escritores da Bíblia não registram apenas
os aspectos pacíficos e positivos do contexto da vida daqueles que foram escolhidos por Deus no desenvolvimento do seu plano de redenção. Há também ódio, inveja, problemas no relacionamento familiar, competição. Competição, que tem umas palavrinhas aqui que precisa ser chamada atenção. Há ódio, inveja, problemas no relacionamento familiar e competição. O que eu amo na Bíblia, o que a Bíblia me atrai, é o fato de que a Bíblia não esconde nada de ninguém. Ela não conta o problema que houve na vida de Jacó, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Moisés, na vida de Davi, Salomão. Ela não esconde nada para nos ensinar a não cometer os erros dele. E Jacó cometeu um erro, os irmãos de José cometeram um erro, José cometeu um erro, mesmo estando na obediência ao pai, porque entregar não é legal. Então veja que contexto familiar que estamos aqui, que é a família de Jacó. Vemos que na família de Jacó, com a chegada dos filhos de diferentes mulheres, a harmonia ficou abalada. O relacionamento tornou-se um barril de pólvora. Tudo o que vinha de José agora era motivo de desprezo dos seus irmãos. Não tinham necessariamente a ver com alguma provocação de José. Ser o preferido do seu pai já era motivo para o ódio que passou só a aumentar dentro deles. José poderia até perguntar: por que me tratam assim? Mas nada que ele pudesse fazer poderia mudar isso. Sua existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Meu Deus, isso aqui o pastor Abner pegou aqui no cerne do negócio, na veia, como a gente diz. Olha só, José podia perguntar: o que eu fiz de errado? O que você acha que os irmãos iam dizer? Eu já li aqui. O que eu fiz de errado? Você nasceu. O problema é que você nasceu, José. Você não devia ter nascido, devia ter morrido no parto. Esse era o sentimento dos irmãos de José. Não era o que José fez, era a existência de José que causava problema. Olha aqui, ó. Mas nada que ele pudesse fazer poderia mudar isso. Sua existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Pronto, o problema não era o que José fazia, era a existência de José. Meu Deus! 1.3. Um sonho intimidador. Eita, e o sonho de José foi para deixar com medo não somente os seus irmãos, mas o seu pai e a sua mãe. Como, professor? Sol e lua, pai e a mãe se curva, os irmãos se curvam. Tremendo! Olha que sonho! Você sonha? Você tem sonho? Tem revelação? Então segura até realizar, viu? Veja só. José teve um sonho que veio a piorar ainda mais a situação. Imaturo para a vida e ingênuo em relação à maldade humana. Contou o que viu. É possível que José, até este momento, não tivesse sabedoria para discernir o que Deus estava revelando para ele nos seus sonhos. Eu acredito também, com 17 anos, naquele tempo, existia uma inocência de José. Ele contou o sonho porque sonhou. Ele não contou o sonho por maldade. Eu também não vejo maldade. Eu vou junto com o pastor Abner, aqui, ó. Eu também vou com o bispo Abner. Ele não contou por maldade, não contou por soberba, não contou achando que ele seria maior do que todo mundo. Ele contou porque teve um sonho. Mas os seus irmãos falam: agora deu ruim. O pai já escolheu ele ainda está sonhando esse negócio. Vai que esse sonho se torna realidade.
Foi forte, né? Mas seus irmãos, sim, já desconfiados sobre o futuro do clã, deduziram com rapidez o que aquele sonho poderia significar. Tá vendo aí? Te falei, no sonho os feixes de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do fecho de trigo de José, que estava em pé. Não há como saber se os irmãos de José interpretavam sonho como sendo um desígnio de Deus. É mais provável que pensaram ser um desejo de José ser líder da família. Eu vou com o bispo Abner de novo. Não é que os irmãos de José tinham o discernimento dos sonhos, interpretavam sonho. É porque eles já estavam tão maldosos com José que tudo que vinha de José só era para o lado ruim. José vai dominar, José vai ser o primogênito, José vai ser o líder da família. Porque se o fecho dele ficar em pé, é isso que esse menino quer. Então não foi interpretação de sonho, foi dedução humana, carne pura. Olha só a última frase. Esta revelação despretensiosa, porém intimidadora, gerou mais antagonismo ainda, ou seja, aí ficou pior do que já estava. Esse sonho de José só piorou os negócios, mas esse sonho não era de José, gente. Enfatiza, o sonho não era de José. José sonhou, mas esse sonho era mais do que sonho, era uma revelação, um prenúncio do que Deus ia fazer com José. Então o sonho não era de José. José sonhou, mas o sonho era de Deus. Ponto de número 2. Sonhos que parecem se tornar pesadelos. Meu Deus, é verdade? Sonhos que parecem se tornar pesadelos. Diz assim: a infantilidade pode nos levar a determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus. Mas para quem crê em Deus sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. Essa palavra difícil de pronunciar aqui, ó. Supersticiosamente é sinônimo de superstição. Ou seja, se eu sonhei que vou, eu vou. Se eu sonhei que é para ficar, eu fico. Não é assim. A nossa vida não se baseia de sonhos e sonhos. A nossa vida ela é baseada em Deus, no que Deus quer, no que Deus determinou, no que Deus diz, faça. E não por sonho. Tem pessoas que vivem correndo atrás de sonho. E não é o sonho que me determina, que diz o que será de mim. Porque nem todo mundo sonhou. Todo mundo tem de Deus um projeto, uma revelação. Mas não sonho. E tem gente que vive de sonho em sonho, buscando interpretar intérpretes e mais intérpretes. Tá bom? Então chega de superstição. Concentra-se no querer de Deus. Ensine isso, professor, na sua sala de aula. 2.1. O sonho de José, desejo pessoal ou revelação de Deus? Eu já falei e eu só vou ler o que está aqui. Não era sonho de José, era revelação de Deus. Mas lê o texto comigo. É muito comum e popular ouvir pregadores falando de todas as questões do sonho de José, como os seus sonhos fossem desejo do seu coração, desejo de viver e realizar coisas. A narrativa do texto bíblico não fala, insinua nada disso. Pregadores chegam a usar frases de efeito baseada nesta ideia, dizendo: não desista de seus sonhos. Ponto para o pastor Abner. Não desista do seu sonho. Como José não desistiu, mas o sonho não era de José, meus amados. É a escola bíblica dominical. José sonhou o sonho, mas o sonho não era de José. Mas a verdade é que os sonhos de José não eram fruto da ambição humana, mas sim revelação dos planos de Deus quanto ao futuro da família. E Jacó começa a considerar isso.
eram planos de Deus que incluía a vida de José e seus irmãos, que, conforme se percebe, inicialmente fizeram da sua vida um inferno. Tudo por causa de um sonho, porque não entenderam que o sonho era de Deus e não a vontade humana de José. Continuando o comentário do bispo Abner, ele diz assim: é preciso remover o romantismo e intenções estranhas ao texto sagrado, para não dizer pela Bíblia o que Deus nunca quis que disséssemos. Meu Pai, isso aqui tem que ser ensinado de domingo de noite. Tem muita gente dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Os sonhos de José foram claramente revelações de Deus a respeito do seu futuro. Não um futuro que Deus previa, mas um futuro que Deus iria construir segundo os seus propósitos. Oh, glória gloriosa. Anota isso aí que dá para replicar nas redes sociais. Deixa eu ver aqui. Os sonhos, aqui ó. Os sonhos de José foram claramente revelações de Deus a respeito do seu futuro. É isso aí. Não um futuro que Deus previa, mas um futuro que Deus iria construir segundo o seu propósito. E no final, nós vemos José dizendo, foi Deus. Olha, eu contando o final da história, antes de chegar lá, foi Deus que me trouxe aqui para preservar a vida de vocês. Spoiler, mas eu já disse e repito, crente que é crente ama spoiler. Por quê, professor? Porque nós já sabemos qual é o nosso fim. É glória com o nosso Pai. Ou glória gloriosa. Cada peça do quebra-cabeça divino está seguindo seu rumo. Algumas dessas peças humanas sofrem, outras fazem outras sofrerem, mas Deus nunca perde o controle e tem objetivos maiores à frente. Pois é, um faz sofrer e o outro sofre, mas tudo se encaixa no quebra-cabeça. Para nós, né? Para Deus está tudo resolvido. 2.2. O medo da própria maldade. A preferência de Jacó por José mudou a relação dos seus irmãos com ele. Os dois sonhos de Deus concedidos a Jacó e este contou aos seus irmãos tornaram, olha só, a relação odiosa, ciumenta e perigosa. Marca mais uma vez essas três palavras aí: odiosa, ciumenta e, acima de tudo, perigosa. No seu segundo sonho, Deus está revelando que José alcançaria grande destaque em relação à sua família, o sol e a lua. Lembra? Vamos lá? Gênesis 37, 9 e a 11. 37, 38, 37, 9 a 11, que diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Espera aí que eu quero ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Segura aí. Não vou nem cortar o vídeo. Eu queria ver uma coisa aqui. Ah, tá aqui. Era isso que eu queria ver. Eu tava com a dúvida, professores. É isso aí, a gente vai parando as arestas. Qual foi a dúvida, professor? Compartilha conosco. É que, como fala aqui no versículo de número 10,
eu achei que a Raquel ainda estava viva quando José contou esse sonho, mas a Raquel não estava mais viva, tá, gente? Eu achava que já Raquel estava viva, porque ele fala o quê? Que o seu pai e a sua mãe, na verdade Jacó que diz, eu e tua mãe e teus irmãos inclinaremos a ti sobre a terra. Então eu achava que a Raquel estava viva, mas Raquel, ela morre em Gênesis 35, o relato é versículo 16, quando ela vai ter o Benjamim. Então, Raquel já não estava viva mais para ouvir esse sonho de José, tá bom? Foi uma dúvida que eu tirei na gravação aqui com vocês. Era uma dúvida minha. 2.3. A imprudência de demonstrar preferência entre os filhos. Já que chegamos no 2.3, o que você faz? Se inscreve. Bora lutar por 10 mil. Vamos chegar a 10 mil. Um sonho bom. Eu sei que você não é invejoso, eu sei que você não tem inveja, porque você pode criar um canal aí também. Aí pede para me inscrever que eu me inscrevo, mas vamos proporcionar essa conquista para o canal Bíblia para o Cotidiano. Vamos lutar para 10 mil até o final do ano. Falta 6 meses, afinal de contas estamos em junho. Se inscreve se você não é inscrito, para você não custa nada. Pede para os seus parentes se inscrever, porque o canal vai crescer e outras pessoas vão aprender a palavra de Deus. Eu tenho me esforçado muito para que esse canal cresça. De que maneira? Escola Bíblica Dominical toda semana, devocional, café com Deus Pai todo dia. Ajuda aí, se inscreve, é grátis. Não te custa nada e vai proporcionar um crescimento enorme para o canal, tá bom? Vamos para o nosso 3.2. Jacó não consegue perceber como a sua predileção explícita está pondo em risco a vida do seu preferido. Não percebe o ódio dos irmãos contra José e por isso o envia sem saber a uma emboscada que pode lhe custar a vida. Rapaz, aqui Jacó, aqui vou te falar, viu? É que eu acho aqui o seguinte, aí é a minha opinião, não é achar, é a minha opinião. É a proposta de Deus, irmãos. Não tem como um pai não ver que os outros irmãos tá com ódio. José não podia falar que era ofendido, não podia ter uma comunicação em paz. Como é que ele manda o menino pro covil de lobos? Não dá, irmão. É só o propósito de Deus mesmo, porque Jacó não percebeu isso. Diz, vai atrás dos teus irmãos, vai estar com teus irmãos, permanece com teus irmãos. E os irmãos dizem, a gente pega esse menino aí, ele vai ver o que é bom para tosse, né? Como diz lá em Pernambuco. E foi o que aconteceu. Mas Jacó não foi atento, ou era Deus purinho no negócio, para cumprir o propósito dele na vida de José. Se Jacó tivesse, neste caso, a sensibilidade necessária, saberia que as coisas não estavam nada bem na família. A aparente harmonia externa não significa que tudo está bem. Aparente harmonia externa não quer dizer que esteja tudo bem. Todas as guerras exteriores começam no interior do coração. Todas as guerras exteriores começam no interior do coração. E os homens se tornaram muito bons em esconder o que sentem e como são por dentro. Tanto que às vezes conseguem enganar até a si mesmo. Mente tanto, cria um cenário tão mentiroso que eles conseguem enganar até ele mesmo. Terrível, terrível, é terrível. Esse foi o nosso ponto de número 2. Ponto de número 2 termina com essa frase: os homens se tornaram muito bons em esconder o que sentem e como são por dentro, tanto que às vezes conseguem enganar até a si mesmo. Ponto de número 3, preservado pela misericórdia. É o que nos preserva, vou até marcar aqui essa palavra, ó. O que nos preserva é a
misericórdia de Deus. É ela que nos preserva com vida. O coração humano é um abismo escuro de pecado capaz de esconder as maiores podridões da alma caída. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza de que Deus está por trás disso. Meu Deus, pastor Abner pegou pesado, hein? Dentro de nós habita apenas podridão. Se não for a misericórdia, a graça, o amor, a bondade de Deus, irmãos, só sobra em nós perversidade, devassidão. Por isso, irmãos, que a gente diz, fala e tem gente que não aceita. Deus não aceita nós na condição que nós estamos. Pecadores, caídos, devassos. Não, Deus não aceita, tanto que não me aceita, tanto que não aceita você, que Ele deu o seu Filho para morrer por você, para que você tivesse a vida purificada, santificada em Jesus, para que tivesse uma conversão. O que é conversão? Está indo, aí viu que está no caminho errado, você volta para as origens, religar, somos ligados de volta em Deus, através de quem? Da santidade de Jesus. Só sobra podridão. Ainda bem que na minha vida, na sua vida, tem o Espírito Santo, que nos purifica, traz a purificação santa que Deus tanto deseja para mim e para a sua vida. Vamos falar agora do 3.1, vamos ver essa podridão no coração do ser humano? Homicídio premeditado. Aí você fala assim, não, mas José não morreu. Então, José morreu, irmãos, para os seus irmãos. José morreu para Jacó. José morreu para todo o clã. Mesmo seus irmãos, tendo vendido José, já não sabia se José estava vivo. Por quê? Vendeu como escravo. E escravo não tinha direito nem à vida se não servisse para servir. Então, morreu sim. Foi um homicídio premeditado. Acabou, desvinculou. Porque quando você faz uma maldade, você já matou no coração. Novo Testamento. Aquele que deseja no seu coração cometer pecado, já o cometeu. O homicídio não precisa ser puxado o gatilho. Só a vontade de dizer, eu queria que ele morresse. O homicídio já foi cometido. Se um dia você cometeu algum homicídio, arrependa-se, ensine a sua sala a se arrepender. É forte. Glória gloriosa. José não precisou fazer nenhum tipo de provocação, de atitude aversiva ou atos de prejudicassem os seus irmãos. A inveja e o ódio dos seus irmãos já tomava sua presença com a vida insuportável. É o versículo 18, está aqui, ó. Vamos ver? E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Ou seja, José não falou nada, só estava vindo. Imaginou você vindo? E as pessoas, não, matar. Não sei se posso falar assim no YouTube, senão tem algumas palavras que a gente não pode repetir muito no YouTube, senão ele censura a gente, sabia disso? Não pode falar nem que é censura, né? Ele limita a gente. A gente nem pode falar muito, mas só de ver José disse, agora, casa caiu, bora, pronto, planejaram só de ver José. José não fez nada, como eu falei, aqui ó, essa é a frase forte, a sua existência é o próprio motivo do problema de seus irmãos, só dele existir já era o problema. Os sonhos de José e não mais a predileção de Jacó eram o foco da revolta agora. O compartilhamento de tais piorou ainda mais a relação. Talvez chegassem a acreditar que misteriosamente, matando o sonhador, matariam o seu sonho. Se eu mato o sonhador, logo o sonho morre. Na cabeça deles, mas com Deus não funciona desse jeito. O Deus preserva não somente quem sonhou, como preserva também
o sonho. Ou seja, estavam eliminando qualquer chance deste sonho maluco acontecer. É mesmo, para esse povo era maluco mesmo, Bispo Abner. Loucura total, porém não era, porque era sonho de Deus. Parece Voz da Verdade que canta tem um louvor: sonhos, sonhos de Deus, pois reais eles são. Você sabe que cantar não é como o professor Tony, mas Voz da Verdade canta sonho. É isso aí. Mas é possível que estavam simplesmente cegos pela inveja em seus corações. José já estava morto, então criam um plano. O que eu falei? O que eu falei? Para eles, José já estava morto. Executar a sentença ou o plano já era de menos, porque José já estava morto nos seus corações. Certo? O Bispo Abner ainda coloca aqui, ó: a inveja é um sentimento no coração do homem, pois é o ódio pelo que é bom ao outro ou que é bom para o outro. Eu já falei no começo, né? Que aqui seria redundante se eu me alongar, mas é o que eu falei para você. O invejoso não quer um igual ao seu. O invejoso tem dois níveis. Ele quer o que você tem e no nível pior de inveja, ele não quer o que você tem, ele quer destruir o que você tem. Não é para você ter, era os irmãos de José. Eles não queriam o sonho de José, ele queria que José não sonhasse. É forte demais, gente. É o invejoso. Ou seja, não apenas o mal do outro que provoca o mal na gente. O bem alheio vivido também incomoda o coração do invejoso. Eita glória! Então, não é, o camarada fica com inveja, não é porque nós fizemos mal a ele, é porque nós estamos fazendo bem. Tem gente tão perverso, tão cruel, tão terrível, que se você fizer o bem, incomoda ele. É sério, professor, é seríssimo isso aqui. O mesmo tipo de pecado nasceu no coração de Caim quando Abel, seu irmão, só fez o bem e o correto. Por que foi que Caim matou Abel? Porque Abel ofereceu o sacrifício correto. Mata ele. Já que Deus não me aceitou, então vou matar ele, quero ver Deus aceitar ele agora. Tem gente assim, irmãos? Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. É a oração. Livra-nos dos invejosos, meu Pai. Livra-nos dos invejosos. Não conseguir fazer o certo com a mesma qualidade faz do outro um motivo de desprezo. Se a inveja não for morta no coração do invejoso, ele provavelmente vai desejar matar o seu objeto de inveja. Meu Deus, Bispo Abner, isso aqui tudo dá uma mensagem de 3 dias de pregação, irmão. Ou exagerei? Tá, a mensagem de Paulo pregou lá quando, acho que é Épico, que cai, que dorme, uma mensagem dessa, irmão, é grande. Isso, olha a grandeza disso aqui. Se a inveja não for morta no coração do invejoso, ele provavelmente vai desejar matar o seu objeto de inveja. Então, cuidado, que até fazer o bem incomoda o invejoso. Meu Deus do céu, livra-nos desses invejosos, em nome do teu Filho Jesus. 3.2. A misericórdia salvadora, glória gloriosa. Mesmo que a inveja pudesse também estar no coração de Rúben, ele não estava disposto a levar isso ao ponto de matar o próprio irmão. Versículo de número 21, Gênesis 37. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tirem a vida. Então José não morreu naquele momento, no exato momento. Acima de tudo, projeto de Deus. Mas quem foi usado para José não morrer naquele momento foi o Rubens. Porque se Rubens cruza o braço, diz o texto que os seus irmãos já tinham agarrado ele e teria matado José com suas próprias mãos, rasgado no meio.
de tanto ódio e inveja. Rubens foi o objeto, foi o canal de bênção para a vida de José. É isso aí, olha que Rubem era para assumir, tá? Rubem era o primogênito. Era ele que deveria assumir, ter a capa colorida, ser o chefe do clã. E ele é que livra José. Até as pessoas que a gente menos espera, Deus diz, eu que mando em tudo, estou no controle. Eita glória! Continuando, sua atitude de misericórdia preservou a vida de José. Rubem sabe que com Jacó, José estaria seguro. Mas o que vemos nesse parêntese não é simplesmente a misericórdia de Rubem, irmão de José, mas de Deus em proteger-lhe a vida. Caso Deus deixasse o corrupto coração humano seguir seu plano, de fato, as intenções malignas se concretizariam em ações de destruição. Portanto, ainda que Deus não vá livrá-lo de sofrimentos por causa do que planeja para José, está decidido a preservar sua vida. A fala limitadora de Rubem nos faz lembrar de Deus falando a Satanás sobre Jó. Seremos escolhidos para os propósitos de Deus. Não significa que não sofreremos, mas os limites do nosso sofrimento são sempre determinados por Deus. O que Deus diz? É Deus que fala de Jó. Tem visto tu o meu servo Jó? Então não foi Satanás que falou de Jó, foi Deus que falou de Jó. E Deus permitiu o sofrimento de Jó, porém lhe preservou com vida e lhe restituiu, porque Deus tem muito mais a me dar do que Satanás para tirar. Deus tem muito mais para me dar do que Satanás para tirar. Recebe aí. 3.3. Um pai em luto. Vamos ver o sofrimento de Jacó? Bora ver esse sofrimento de Jacó. Que Deus console o coração dos pais que erraram. Mas Deus diz assim, calma Jacó. Será que tem algum Jacó aqui fazendo predileção de um filho mais do que outro? E Deus colocou você nessa aula para te dizer, mesmo você que é professor de escola dominical, que errou ajudando mais um filho do que o outro, amando mais um filho do que o outro, protegendo mais um filho do que o outro, mesmo assim Deus está dizendo, acalma, eu estou no controle. Bora ver esse pai em luto? Ao invés de matar José e lançá-lo numa cova, e por sugestão de Judá, venderam a mercadores de Midian que iam para o Egito. Mas eles ainda precisavam responder a Jacó que fim teve José. Eles não estavam, porém, preocupados em magoar Jacó, seu pai. Estavam preocupados em não levar a culpa. A inveja e o ódio era mais poderoso do que o amor por seus pais. Meu Deus, gente, o bispo Abner, que é isso, gente? Meu Deus, eu já vejo uma mensagem completa nisso aqui, gente. Que é isso, bispo Abner? Então eles não estavam preocupados com o pai. A preocupação dele era eles. Se o pai tem um infarto, parada cardíaca, um AVC, seja lá o que for, tá preocupado não, no entanto que eu me livre. Que morra quem tiver que morrer, no entanto que eu me livre. Foi esse aqui, ó. Meu Deus! Mas embora José esteja vivo, Jacó sofre seu luto de forma inconsolada. Como eu falei, José morreu, que é o ponto lá. No coração dos seus irmãos. Morreu para o seu pai, porque o seu pai recebeu a notícia de que ele havia morrido. Ele falou homicídio, mas não foi homicídio, porque eles declaram que foi uma fera que devorou o José. E o seu pai chora inconsolavelmente. Uma túnica ensopada de sangue foi o objeto delacerado por coração de Jacó.
Como a imaginação é poderosa. Quantas coisas horríveis Jacó pensou sobre como poderia ter sofrido seu predileto. Porém, Deus está conduzindo seu plano na mais perfeita ordem, e o que agora é luto se tornará em júbilo e gratidão. Eu fico pensando, né? É a mesma coisa que Jacó aqui, o bispo Abner coloca algo que me faz pensar também. Jacó pensando, nossa, meu filho sofreu, a fera mordeu o primeiro braço, arrancou o braço. Ah, meu Deus, quanta dor, aí arrancou a perna, aí ele ficou agonizando e quantas horas ficou sangrando até o meu filho morrer. Professor, não é isso não, gente. A mente de uma fera devorando, rasgando José. O que você vai pensar o quê? Foi isso, ele sofreu nisso aí. Mas a última frase aqui do pastor Abner é dizer, deixa eu ver aqui, porém, Deus está conduzindo seus plano na mais perfeita ordem e que o que agora é luto se transformará em júbilo e gratidão. Jacó vai se alegrar porque descobrir que José está vivo e que José agora é governador do Egito e chama ele para morar no Egito, onde não vai ter fome, não vai passar necessidade, e Jacó ainda pega nos braços Efraim e Manassés, os seus netos queridos. Eita, glória! É assim que Deus faz. Vamos para a nossa conclusão. O estudo sobre a vida de José atesta a relevância de atentarmos para ações que devemos adotar visando construir um ambiente familiar saudável, a necessidade de perseverarmos na cultura dos valores bíblicos mesmo no ambiente adverso. E a confiança de que Deus é poderoso para levar adiante seus perfeito e maravilhoso plano. Não importa a família que você nasceu, não importa o contexto familiar que você está. Se Deus escolheu você para realizar os projetos dele, não importa o quanto você sofra, o importante é que você permaneça na vontade, porque a Bíblia me assegura que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que você tenha uma excelente aula no dia 11 de junho. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Quando eu falo que eu te espero no café da manhã com Deus Pai, é porque eu te espero. 7h30 da manhã, um compromisso que nós temos, eu, você e o nosso Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus.